Olá, pessoal! Estamos começando mais um Papo Legal da podcast aqui da OAB de Divinópolis. Meu nome é Adriana Virgínia, sou presidente aqui da Comissão do Direito Previdenciário e hoje nós estamos aqui com as nossas colegas, a Mayra Santiago e a Camila Oliveira, para nós conversarmos sobre um papo polêmico que está repercutindo aí sobre os golpes e os descontos indevidos no INSS. Bom, vamos lá, né, pelas as dúvidas que estão aí recorrentes, principalmente na sociedade. Quais foram os principais métodos utilizados pelas associações para realizar esses descontos indevidos? Então, muitas das vezes, essas associações pegavam dados dos beneficiários e lançavam no sistema como se eles fossem vinculados, associados a essas entidades que procediam os descontos desses segurados. E, a partir daí, a sociedade ela fica em alarme, né? E quais seriam os direitos aí dos aposentados, pensionistas, né? Os segurados aí que sofreram esses descontos? Então, todos os aposentados e pensionistas que sofreram estes descontos podem estar solicitando a devolução desses valores. E complementando o que a doutora Mayra disse, a maioria desses aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS não sabem se tiveram ou não esses descontos nos seus benefícios. E aí que entra a necessidade, primeiro, de realizar uma pesquisa. E a gente vai explicar aqui como que é feita essa pesquisa para que esses beneficiários possam estar por dentro se realmente sofreram ou não desconto para solicitarem a devolução desses valores. A partir do momento, né, que esses aposentados e pensionistas sofreram esses descontos, né, indevidamente, vem ali aquela dúvida, né? Muitas pessoas se preocupam e ficam com essa dúvida. Qual é o procedimento correto, né, para solicitar esse reembolso dos valores descontados indevidamente, né, dessas pessoas que sofreram aí esses descontos? Sim. Então, como a doutora Camila disse, é extremamente importante que os beneficiários, primeiramente, analisem se existem descontos. Identificou esses descontos? Procure uma orientação jurídica, vá até alguém para que essa pessoa possa te orientar sobre o que pode ser feito. Além disso, no próprio aplicativo do INSS, é possível que você solicite esse reembolso e peça para que esses descontos paralisem, né? Que o INSS realmente suspenda esses descontos do benefício e, posteriormente, seja feita a devolução desses valores descontados indevidamente. Com isso, né, Mayra, a gente entende, né, o tão importante que entra ali a advocacia, principalmente a advocacia previdenciária, aonde vai ali, né, orientar aquele segurado, aquele pensionista que foi lesado, né, que foi descontado indevidamente, aonde ali a gente vai dar a orientação e principalmente o suporte para aquela pessoa que foi prejudicada. Porque como nós sabemos, nem todos os aposentados e pensionistas conseguem ter acesso às redes sociais, ou se conseguem, às vezes não vão ter ali um suporte, né, por parte de algum familiar, alguém para ajudar a fazer essa solicitação, que para quem é leigo em questões de aplicativos e etc., fica realmente um pouco complicado de conseguir fazer essa solicitação e com o auxílio jurídico, às vezes se torna muito mais fácil e mais seguro, porque tem essa questão também, né, doutora? Exatamente. Infelizmente, a gente sabe que os golpistas, eles não perdem as oportunidades, né? E com esse escândalo do INSS, nós, infelizmente, temos visto muitos golpistas se aproveitando dessa situação, entrando em contato com os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS, se passando, às vezes, pelo INSS e informando que eles estão ali para ajudar e que a pessoa deve, às vezes, antecipar algum valor para ter aquele valor de volta, ou então elas precisam passar alguma informação, seja algum documento, né, alguma senha, e aí tem o perigo, né? Por isso é importante o auxílio jurídico neste momento. Exatamente. Nada como um profissional de confiança. Com certeza. E a pergunta, né, que eu acho que mais recorrente, existe um prazo para esse reembolso aí, após essa solicitação? Porque às vezes o segurado ele fica ali aflito, né? Claro. Solicitou
ai, não tem resposta, vai demorar muito, ou será que vai resolver mesmo? Existem prazos para esse reembolso? Então, pelo que a gente ouviu falar, infelizmente ainda não é totalmente confiável essa informação, a gente tem que frisar esse ponto, né? Pelo que ouvimos falar que foi publicado, há sim um prazo de 15 dias após a solicitação que é feita pelo sistema lá do INSS, para que o INSS responda, informando se realmente aquele desconto está sendo feito de forma devida, se o segurado aderiu, e se o INSS informar isso, eles têm que comprovar que houve uma assinatura e de alguma forma houve uma adesão. E se eles não conseguirem comprovar isso, eles terão mais 15 dias para fazer a devolução destes valores. Mas é importante a gente frisar, gente, que esse prazo é o que a gente ouviu falar. Infelizmente, a gente sabe que o INSS não costuma muito cumprir prazos, por mais que isso exista, às vezes, até na própria lei, né? Nós que trabalhamos com a parte previdenciária, nós sabemos muito bem disso. Às vezes, um benefício ali que legalmente o INSS tem 30 dias para poder deferir ou indeferir, para dar uma resposta, eles demoram, às vezes, anos, né? Aí a gente tem que solicitar um mandado de segurança ou algo do tipo. Então, esse prazo, essa estimativa de 15 dias, mais 15 dias para devolução, é algo que nós estamos ouvindo falar, mas ainda não é algo totalmente concreto, né? Sim, por isso é importante você ter um auxílio de um advogado, de uma advogada do seu lado, pois quando o INSS descumprir esses prazos, não der nenhuma resposta a você, você já vai estar orientado do que será feito posteriormente. Será uma ação judicial solicitando que esses descontos sejam paralisados, bem como seja feita a devolução desses valores para o beneficiário. Certo. E diante, né, gente, dessa polêmica, dessa explosão toda aí, quais são os sinais de alerta que os beneficiários devem observar para evitar de cair, né, nesses golpes relacionados ao INSS? Isso aí eu acho importantíssimo, gente, a gente frisar. Por quê? A maioria, né, dos aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência que recebem algum benefício do INSS, eles confiam demais, tanto no INSS quanto no banco. Às vezes a pessoa vai ali, recebe e pega o dinheiro e simplesmente põe no bolso. Dali do bolso já vai sair para pagar as contas e a pessoa nem sabe se realmente ela recebeu, às vezes, um salário mínimo ali, que é o que a maioria recebe, né? Então, o primeiro passo que eu acho mais importante a gente frisar, ficar atento à questão do seu extrato de pagamento. Foi no banco? Pega aquele extrato que sai lá do caixa eletrônico, para você conferir se realmente você está recebendo. Vamos supor que você recebeu um salário mínimo, atualmente R$ 1.518. Realmente você está recebendo os R$ 1.518? Se não está recebendo os R$ 1.518, por que não está recebendo esse valor? Houve um desconto direto do INSS? Houve um desconto do banco? Você aderiu a algum empréstimo? Se não foi essa a situação, é importantíssimo você buscar o auxílio de um profissional para fazer a análise desse documento, ou então até mesmo acessar o site do INSS, que para a gente é muito mais fácil da gente conseguir identificar se realmente ali está tendo algum desconto ou não. Então, seriam esses dois meios. Primeiro, o extrato do banco, que o dia que você for lá receber, você já pode pedir lá no banco. Se você não conseguir pegar no caixa eletrônico, você entra lá na agência e pede para o gerente te dar aquele extrato. E também pela plataforma do Meu INSS. Tem o extrato de pagamento do benefício. Esse extrato de pagamento do benefício, você consegue identificar certinho quais descontos estão tendo em seu benefício e se você aderiu ou não a estes descontos, que aí a partir daí é que a pessoa vai fazer a solicitação, por exemplo, de um reembolso ou de um cancelamento, igual a doutora Mayra falou. São descontos indevidos, né? Há uma certa, o pessoal às vezes confunde, né? A sociedade confunde, mas aquele empréstimo que foi feito devidamente, com autorização expressa, ou às vezes pelo telefone, porque há, né, essa possibilidade, é claro, e são descontos indevidos. Então, a gente tem que se atentar ao quê? Como você falou, tirar o extrato, não, esse desconto aqui eu fiz, agora esse aqui eu já não tenho conhecimento mais, né? Alguma associação, vem ali às vezes escrito, né? Associação, aí já liga ali o sinal de alerta.
né? Verdade. Então, a gente tem que se atentar a isso. É descontos indevidos. Isso né? mesmo, aquilo que foi devido, que você foi lá, fez o empréstimo e que você assinou o documento que vai ser descontado no seu benefício, não tem muito o que reclamar, a não ser que haja uma abusividade, que também pode ser um bate-papo para um outro podcast, né? Mas em relação a essa questão dos descontos, é o que a doutora Adriana disse. Tem que ser os descontos indevidos, aquele que você não aderiu. Nossa, eu nem sei o que é isso aqui. Beleza, é esse aí que você vai reclamar. E muitas das vezes esses descontos, né, que a gente está abordando aqui hoje, são valores muito pequenos, né? Sim. E é muito difícil o beneficiário, o segurado, ele conseguir identificar esses descontos no dia a dia. Vou lá sacar o benefício, tá lá um valor irrisório, né, naquele mês em si. E é difícil identificar. As pessoas estão se atentando mais aos valores que vem ali descrito agora, a partir, né, do momento em que explodiu, né, essa notícia desses rombos, dessas fraudes, né, desses descontos indevidos no INSS. E é até por isso mesmo que houve, né, essa possibilidade deste rombo bilionário, né? Porque, mas descontou R$30, R$40, porque se fosse um desconto ali de R$500, com certeza, de primeira, a pessoa já ia ficar sabendo. Mas como é um desconto de R$30, R$40, R$50, às vezes a pessoa até viu, mas aí vai no banco, o banco fala, aqui não tem como fazer nada não. E aí a pessoa simplesmente fala, quer saber, vai dar muita dor de cabeça? Deixa. E aí deixa por 1 mês, 2 meses, 2 anos, 5 anos, e infelizmente houve aí esse rombo, né, que a gente sabe que foi bilionário e atingiu principalmente o grupo mais vulnerável da sociedade. O que a gente pode ali orientar os beneficiários, o que eles devem, né, fazer se receberem esses contatos suspeitos, né, em questão, em nome do INSS? O que a gente pode estar orientando ali à sociedade? Primeiramente, é importante, se você receber qualquer ligação, ligar no 135, que é a central do INSS, né, a oficial, para você confirmar se essa ligação que você recebeu é verdadeira ou não. Além disso, o INSS ele não tem o costume de entrar em contato, de mandar mensagem, principalmente via WhatsApp ou qualquer outro meio, falando sobre benefício ou sobre desconto. O INSS é uma autarquia, e é necessário as pessoas entenderem que muitas das vezes o beneficiário tem que ir atrás do INSS e procurar, né, os seus direitos, aquilo que realmente deve ser feito. Ele não vai ficar entrando em contato com você falando que você tem direito a um reembolso, que é necessário você pagar uma taxa para você receber um valor maior. Qualquer ligação nesse sentido, acredite, é fraude, é golpe e você vai perder ainda mais dinheiro. Além do canal do 135, nós temos também um aplicativo Meu INSS, né, que a gente utiliza ali, tanto através ali no notebook, no computador, tanto através do celular, certo? Só que nós sabemos, né, que muitos beneficiários encontram dificuldades, né, para acessar esse aplicativo do Meu INSS, infelizmente, para resolver essas questões. E o que a gente pode ali estar orientando nesse sentido? Então, para aqueles beneficiários que tiverem, né, alguma dificuldade, às vezes até no telefone mesmo, gente, as pessoas ligam e o INSS, né, às vezes demora ali 1 século para atender a ligação e quando atende pede alguma informação que às vezes, qual que é o número do seu benefício? Às vezes a pessoa não sabe o número do benefício dela, né? Então, se tiver essa dificuldade no 135, existe a possibilidade do aplicativo. Nossa, mas eu também tenho dificuldade no aplicativo, não tem ninguém para me auxiliar. Você tem a opção de ir até uma agência do INSS. Só que essa opção também, atualmente, não está sendo das melhores, porque, infelizmente, não tem servidor suficiente para atender esse tanto de gente. Então, neste caso, após não ter a opção já de resolver pelo 135, não conseguir resolver pelo aplicativo, no INSS também às vezes eles não vão te atender, a melhor opção é realmente você buscar uma assessoria jurídica, né? Uma assessoria jurídica vai conseguir sim te auxiliar a buscar o que é seu por direito, né? Então,
por exemplo, os advogados, as advogadas que vocês conhecerem, podem fazer esse tipo de serviço para vocês, pegando a sua documentação e entrando ali no sistema do INSS para fazer a análise se realmente você tem direito de alguma devolução ou não, e a partir daí aquele profissional que você contratar para fazer esse tipo de serviço, ele vai solicitar para você o que é seu por direito e, como a doutora Adriana disse, também vai ficar atento ali, né, às questões dos prazos. Foi a doutora Mayra, né, na verdade, que disse. Vai ficar atento à questão dos prazos, né, se o INSS está cumprindo ou não. Se devolver, será que devolveu o valor completo? Vamos analisar, porque às vezes o INSS vai devolver só uma parte do valor, você tem um direito ao valor maior. Então, por isso, nesses casos, é interessantíssimo buscar o auxílio de um profissional. Às vezes é um valor tão imperceptível. E às vezes a pessoa deixa passar, vai me dar dor de cabeça demais, só que o deixa passar, às vezes é 3 anos. Sim. 3, 4 anos. 3, 4 anos, 30, 40 reais, o que dá isso? Né? Verdade. Então, assim, o profissional, ele vai ter um olhar mais clínico. Sim, né? com A gente certeza. falando ali para a questão dessa orientação desses descontos, né? Bom, estamos chegando ao fim do nosso papo legal e gostaria, né, de perguntar a vocês o que a gente poderia deixar uma mensagem final, principalmente para essas pessoas que foram afetadas, né, que foram lesionadas por esses descontos indevidos, essas fraudes. O que a gente pode deixar ali, né, de orientação, de mensagem final para essas pessoas? Infelizmente, né, todo esse desvio de dinheiro, essas fraudes, traz uma sensação de insegurança para a sociedade, para os segurados, para os beneficiários. Mas é importante a gente deixar claro para vocês que o INSS, né, é uma seguridade nacional, é um sistema altamente complexo e completo, que, né, nós desconhecemos outro país que tenha algo tão completo como a gente tem aqui no Brasil. Então não deixe de acreditar e confiar que o INSS é um instituto em que abrange os benefícios que você terá acesso em qualquer momento da sua vida, seja um salário maternidade, uma pensão por morte, uma aposentadoria, um auxílio doença. Nós temos vários benefícios que completa e abrange, né, todas as pessoas. Então é importante que a gente faça, né, que a gente leve essa mensagem até a vocês, em que não deixem de contribuir, de acreditar no INSS. O rombo foi feito, né? Infelizmente o desvio aconteceu, mas as autoridades, né, policiais estão investigando, estão indo atrás dessas pessoas que desviaram esses valores. E como todo meio, todo órgão, infelizmente existem pessoas ali que utilizam, né, esse mecanismo para tentar descredibilizar aquilo que foi feito de forma benéfica para a sociedade. A Mayra falou uma coisa aqui muito importante. Eu falo que o INSS, se for para parar para a gente pensar, ele faz parte da nossa vida ao início, ao fim. Sim. Né? Ao nascer, salário maternidade, ao decorrer, nós trabalhamos e ao fim nós tentamos aposentar, né? Sim. Seja na categoria por tempo de contribuição, seja por idade. Se alguém, né, um ente querido, a gente pede, a gente tem ali, né, um auxílio da pensão por morte. Se a gente adoece, a gente tem um auxílio ali, né, do auxílio doença. E no caso ali no fim, né, que a gente, né, não gosta, né, de falar, igual eu tô falando, né, na pensão por morte, tem ali esse auxílio. Então, eu falo que o INSS, ele faz parte da nossa vida em vários momentos da nossa vida. Com certeza. Mas, como a Mayra mesmo disse, a gente tem que se atentar ao quê? Nas contribuições, porque a gente sabe que ele é um sistema contributivo. Vai receber, mas tem que ter ali, né, um certo número de carência, né, para cada benefício. Então, sim, é importante, né, a gente fazer parte ali dessas contribuições, né, dessa autarquia, porque também ela nos ampara, né, ela nos deixa, não é porque aconteceu o que aconteceu que ela não vai deixar de amparar, não vai deixar de aposentar amanhã ali alguém que você conhece, não vai deixar de amparar alguém ali de um auxílio doença, um auxílio acidente. Enfim, é importante mesmo a gente se atentar, né, e deixar isso como alerta aí para a sociedade. Como tudo na vida, né, gente? O INSS não poderia ser diferente. Nós temos ali o lado bom e também o lado ruim, que infelizmente agora foi essa questão dessas fraudes, e a gente sabe que também tem o lado ruim de muitas vezes a pessoa tentar solicitar uma aposentadoria, um benefício,
esse benefício ser negado, mas é para isso que existem os profissionais que podem auxiliar vocês, né? Se porventura o INSS negou algum direito seu mesmo, você vertendo as suas contribuições, não é o fim do mundo. Você pode sim recorrer e solicitar judicialmente, se for o caso, este benefício. E com alerta, fica aí para vocês esta lição de estarem sempre conferindo o extrato de vocês, verificando se está tendo algum desconto indevido, porque houve, né, agora essa fraude que foi descoberta, o INSS já muitos descontos eles já estão cessando, né, esses descontos de forma indevida, as pessoas vão poder solicitar esses valores de volta, mas nós não podemos dizer que isso nunca mais vai acontecer. Então fica como lição para vocês estarem sempre analisando o extrato de vocês através do próprio banco, quando vocês recebem, ou então através do site do INSS, para evitar que futuramente vocês sejam novamente, né, prejudicados com isso. Mayra, obrigada pela participação, obrigada, Camila. Encerramos mais um Papo Legal da podcast da 48ª subseção aqui de Divinópolis. E a Comissão do Direito Previdenciário também agradece toda a oportunidade de esclarecer e levar um pouco de conhecimento aí para toda a sociedade. Então, até a próxima.